Amém? Quem trouxe a Bíblia, abra comigo no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 6. Juízes 6, versículo 11. Juízes 6, versículo 11. Quero ministrar uma palavra rápida, e eu acredito que precisa para os seus dias, para o seu coração, e depois nós vamos orar e estaremos nessa noite comissionando ao Ministério Episcopal como uma coordenadora que não nos tem ajudado apenas em Goiânia, mas tem sido uma valente em Brasília, em tantas outras missões, jornadas, a nossa querida pastoríssima. Amém. Logo após a mensagem, a palavra, a ministração, nós estaremos comissionando ela ao Ministério Episcopal. Amém. Então o anjo do Senhor veio. Então o anjo do Senhor veio. Ele vem. Vem ou não vem? Vem. Vem. Irmão, você está aqui hoje, sentado aqui, olhando para mim, do lado dessas pessoas, mas pode ter certeza que em algum momento da sua vida o anjo protegeu, te guardou, te livrou da morte, preservou a sua vida, preservou a sua casa, preservou o seu destino. Quem tem certeza disso, diga amém. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Gideão foi um dos juízes de Israel. Se disser um dos principais juízes, eu diria que todos os juízes, todos eles, do primeiro até o último, que trouxe uma reforma profética, a maior reforma profética da história de Israel, que foi Samuel. Eu acredito que todos os juízes, dentro do seu tempo, eles têm a sua extrema importância. Mas aqui nós vemos um quadro, irmãos, muito semelhante ao que nós, muitos de nós, estamos vivendo nesses dias. Aqui nós temos um pai, escuta isso, aqui nós temos um pai, que a Bíblia fala sobre o nome do seu pai, e aqui nós temos uma outra pessoa, é o filho. Nós temos o anjo, escuta isso, nós temos o anjo, nós temos o pai e temos o filho. Nós temos um anjo, temos o pai e temos o filho, e estamos no meio de uma guerra. E essa guerra, nesse momento, essa guerra tem sido para Israel uma guerra muito terrível, porque há um povo chamado midianitas, e esse povo de os midianitas, eles não eram da mídia, eles eram midianitas. Da mídia são servos. Eles dizem, Israel está no momento de uma colheita, olha isso. Escuta, querido, duas coisas muito importantes sobre colheita. Primeiro, se você não está disposto a semear, você não precisa fazer guerra para colher. Fique tranquilo, que os midianitas não vão beirar o seu campo. Os midianitas cercam o campo que está semeado. Eu vou repetir.
Se você não investe em semeadura, não se preocupa, o seu campo não será visitado pelos midianitas. No nosso país, enfrentamos uma cultura sistêmica terrível e que precisa muito de uma mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade somente será possível se a nação se arrepender. A Bíblia nos ensina que a única maneira para mudarmos a nossa mente é através do arrependimento. Se você tentar empoderar a sua mente de informação, você terá apenas uma mente carregada de informação, e informação é totalmente diferente de revelação. A informação, ou ela te manda para um lugar, ou ela te prende num lugar, enquanto a revelação te leva a estar no lugar onde Deus espera que você esteja. Então, Gideão, você está aí? Gideão está malhando trigo no lagar. Quantas vezes nós ouvimos, queridos, que lagar não é o lugar de trigo. O lagar, ali naquela região, era o lugar aonde se esmagava a uva com os pés. Esmagava a uva com o quê? Quem já jogou futebol na rua descalço? É muita poucas pessoas. Quem já correu descalço, irmão, quando era menino? Tem gente que faz tanto tempo que não lembra que corria descalço. Não, irmãos, quem correu descalço na rua, o dia inteiro, foi tomar banho meia-noite? Como que estava assim o godó no meio dos dedos? Terrível, né? Não, esses pés não esmagavam a uva do lagar, não. O lagar, as uvas eram esmagadas pelos pés de moças virgens daquele rei. Havia uma exigência para que o vinho fosse cada vez mais puro, para que ele chegasse lá na mesa do rei, cada vez mais puro. Foi num lagar como esse que Salomão encontra aquela moça chamada Abisag, no livro de Crônicas. Era aquela moça que esquentava o corpo de Davi nos últimos dias da sua vida, porque a Bíblia diz que o corpo de Davi se esfriava e ele começava a congelar. Então eles iam na Palestina, pegavam as virgens, porque as virgens no final do dia, as virgens que estavam esmagando uva com os pés no lagar, no final do dia, para que não acontecesse uma mudança de temperatura, porque no deserto isso é muito drástico, e elas não sofressem problemas na sua saúde. Quando o sol estava se pondo, elas cobriam o corpo quente, queimado pelo sol, de azeite, para manter a temperatura do corpo quente durante a noite toda, para que elas não adoecessem. Então foi num momento desses que Salomão desce no mês de... Quem lembra? 6º mês. Quando o rei sai do palácio e vai ao campo. Elul, o mês de Elul era o mês que os reis não ficavam no palácio. Era o mês que eles desciam nos campos. E agora Salomão está no campo, não está vestido de rei, ele está vestido como um pastor de ovelhas. E nesse lagar ele encontra Abisag. Ela se chamava Abisag no lagar. Porém, quando essa virgem entrava no palácio, ela recebia um novo nome. Escuta, é por isso que quando você entregou sua vida para Jesus, reconhecendo Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, você perdeu o nome do lagar e você recebeu um novo nome escrito no livro da vida, que esse livro está no palácio eterno do Senhor, amém? Amém? Satanás conhece seu nome? Satanás conhece o nome que você recebeu no livro da vida, então ele não pode montar um processo de acusação contra você.
É impossível processar alguém que você não tem o nome dele. Não, essa daí é para você detonar o capeta, irmão. Para você falar, diabo, não mexe comigo, porque você não conhece meu nome. Eu sei quem você é, e sou eu quem tem autoridade sobre você. Não, irmão, agora era hora para... Agora era hora para ficar nervoso, irmão. Entendeu? Sim, bem. Então foi num desses lagares que Absag é encontrada. Só que é num desses lagares que Gideão está malhando trigo. Não era lugar para Gideão estar. A questão não era o lugar, era a estratégia correta. A questão era saber como se portar diante de uma guerra. Escuta isso, irmão. Gideão estava se portando de forma correta diante de uma guerra para não perder a colheita. Ei, sem fazer guerra, a colheita está em risco. Eu vou repetir, se você não está pronto para fazer guerra, a colheita corre perigo. Os midianitas estavam de olho na colheita dessa família. E ele então tem uma estratégia. E ele vai ao lagar. Por quê? Porque aquela não era a época das uvas. Era a época do trigo. Então de repente na cabeça desse homem, ele sabia, no lagar eles não vão. E então estarei estrategicamente fora da linha do inimigo, e enquanto o inimigo me procura, eu estou colhendo. Olha para quem está perto de você e diga, não fique na mira do inimigo. Não, do jeito que você falou, ele vai ficar na mira, irmão. Fala para ele, não fique na mira do inimigo. Mas faz assim para ele, em todo tempo, não tire os olhos dele. Por qual motivo Gideão está no lagar? Porque ele já estava de olho nos midianitas. Não tire os olhos daquilo que põe a sua colheita em risco. Quem era esse povo? Jacó tinha uma galera de filhos. Um deles se chamava José. Qual é a característica de José? Quem lembra? Sonhador? Ele era um sonhador? Era ou não? Que mais? Fofoqueiro? Não? Era. E a Bíblia irmão, aqui em Goiânia, graças a Deus, não tem gente igual José, irmão. É a Bíblia quem diz que José, a frase hebraica, no original diz que e José falava mal de seus irmãos. E essa palavra hebraica, Lashon Hará, significa língua maldizente, no original. E língua maldizente, sabe, era uma obra da serpente, nasceu na serpente. Presta atenção. Então José é um menino lindo, sonhador, que tinha uma serpente dentro da boca. Irmãos, o menino era bonito de boquinha fechada, mas quando ele abria a boca dele, misericórdia. Você tem noção de quem é José nesse contexto? Falando mal dos seus irmãos, e Deus sabe resolver isso. Deus prepara uma oficina de tratamento. José vai parar numa cova no deserto, numa cisterna chamada, naquela região eu já estive nessa região, chamado de cisternas rotas, cisternas cavadas no deserto, e dentro delas há furos, para dentro delas sim, para que no período da chuva a água entre naqueles furos, e aquela água que entrou dentro daquelas cavidades mantém ela úmida, e demora mais tempo para a água acabar. Porém, quando chega a seca, nessas locas dentro das cisternas, você só encontra escorpião e cobra. Então Deus sabe preparar uma oficina para o fofoqueiro ficar frente a frente com a serpente. E aí agora é matar ou morrer.
E aquele tipo de escorpião, que quando ele picava alguém, a pessoa engrossava a língua. E ela ficava 6 meses sem conversar. Então agora José vai enfrentar o seu problema. E tem um problema, e tem um outro, ele vai ficar de repente 6 meses sem conversar. Conversou muito, agora ele vai ficar 6 meses sem conversar. E num determinado momento, os midianitas passam por ali. Quem passou por ali? Quem passou por ali? Se você observar, os midianitas que estão fazendo guerra para roubar a colheita de Gideão, vai usar o mesmo sistema. Usar o mesmo quê? O mesmo sistema. O mesmo sistema contra José. Sabe qual é o sistema? Comprá-lo como escravo, fazer uma operação financeira em cima da escravidão dele, vendê-lo como escravo e tirar proveito do sofrimento dele. Midianitas. Pega o cara no sofrimento, envolve ele, tira proveito dele e ainda ganha em cima dele. E passa ele para frente. Presta atenção. Não permita que o inimigo faça isso com você ou com a sua casa. Em um momento de fraqueza, em um momento de dificuldade. Não permita que em um momento de fragilidade, Satanás use esse sistema de pegar você na sua fragilidade, na sua dificuldade. É aquela pessoa que está olhando para você. Essa pessoa está vendo que você está num momento de fragilidade. E ele aproveita esse momento de fragilidade. Ele usa você e depois ele descarta você. Esse é o sistema dos midianitas. Ele já é um escravo. Ele já está na pior. Mas ali vem uma caravana que tem... Escuta isso. Ali está chegando alguém, um network, que tem interesse no sofrimento dele. E vai usá-lo no seu sofrimento. Vai usá-lo no momento das suas dores. Vai usá-lo no momento das suas dificuldades. Vai usá-lo. Se beneficiará disso e depois vai entregá-lo para a mesma escravidão. Alguém que entrou no momento de sofrimento na sua vida, te usou e te devolveu para uma situação pior do que aquela. Esse é o sistema de Midian. Esse é o sistema dos midianitas. Agora nós temos um homem chamado Moisés. Deus vem até Moisés, escuta isso. E Deus dá uma direção. Deus dá o que? Uma direção, uma palavra. E através dessa palavra, Deus falou que Moisés, 2 coisas, seria o libertador daquela nação. Seria o quê? O libertador, e daria aquele povo a terra que prometeu a Abraão, sim ou não? Libertar o povo e conduzi-los a uma promessa. Olha para quem está ao seu lado, diga: a sua palavra é essa. Não, fala para ele, a sua palavra é essa, irmão. Fala para ele: prisioneiros não liberta prisioneiros. Diga: homens libertos, mulheres libertas, foram chamados para libertar os cativos, para libertar os prisioneiros e conduzi-los a uma herança, a uma promessa. Agora, sabe o que acontece? Moisés vai quebrar um princípio da palavra e ele mata um egípcio. Era para matar? Quem já teve vontade de matar alguém assim só, mas passou rápido? Não, pelo menos matar de raiva, mas matar de raiva. Sei que pensou outra coisa aí. Irmãos, quem já passou muita raiva com alguém? Irmão, eu te admiro. Sei que não levantou a mão, você já deve ter passado a raiva de muita gente. Meu Deus do céu. Moisés mata um egípcio, esconde o corpo debaixo. Irmãos, olha que estratégia perfeita. Debaixo da areia, primeiro vento vira o defunto. Isso é que dá para fazer as coisas escondidas, irmão. Logo o vento sopra, a areia vai embora, está lá o problema. Aí sabe o que Moisés fez? Foi para onde? Midian.
Irmãos, tem guerra que você faz porque o povo de Midian está vindo. Agora tem gente que corre para Midian. Tem gente que tem que fazer guerra para quebrar esse sistema. E tem gente que corre na direção do sistema. Moisés vai para Midian. Chega em Midian, bateu os olhos numa tica e falou: é essa. Ele estava com tanta vontade de casar que ele passava na porta da ótica e ele lia: ótica. Eu não sei não, mas tem uns jovens aí que eu acho que estão assim, viu gente? Eles não estão podendo nem ler o nome ótica na rua. Vai orar, jovem. O duro é uns que estão achando que está bonito demais, né, não, irmão? Nossa. Mas entenda, Moisés se relaciona em Midian. Moisés começa a trabalhar em Midian e dá lucro para quem? Para quem? Para Jetro, o seu sogro. Se você observar, escute, Moisés não quis voltar no Egito para fazer guerra acerca da promessa, libertar aquele povo e levá-los à terra prometida. Você sabe por quê? Já havia arrumado uma esposa nova. E agora, porque ele constituiu uma nova família, ele não tem tempo para cumprir com o seu chamado. Que Deus levante outro. Deus, entendendo que Moisés está em Midian, envolvido em trabalhar e dar lucro para alguém, Deus falou: vou aparecer para ele numa sarça que vai arder em fogo. Uma experiência, escuta, ei irmão, uma experiência com Deus é o suficiente para quebrar todo o sistema que te prende à escravidão e te levar a cumprir com aquilo que Deus te chamou para cumprir. Observe que agora a experiência com Deus tira Moisés daquele lugar, senão ele não saía. Tira de Midian. Quantas pessoas, irmãos, carregam algo glorioso e poderoso do Senhor, mas há relacionamentos, há trabalho, há jornadas, há tantas coisas que têm distraído você. Isso tem tirado os seus olhos de um lugar que você nunca deveria ter saído. E agora a experiência com Deus tira Moisés de Midian. Moisés vai regressar ao Egito sem posse, porque na terra de Midian ele não trabalhava para ele trabalhava para o seu sogro. Não é sobre trabalhar para o sogro, é sobre trabalhar para alguém, estar tão distraído que ele trabalhava, e agora a única coisa que ele vai voltar para o Egito é sem parte da cultura que ele tinha. Foi a única coisa que ele perdeu, mas ele não adquiriu nada em Midian. Escuta, se você não tiver coragem de enfrentar esse tipo de sistema que tem limitado você, que tem distraído você, é fato, querido, que nós não cumpriremos na terra o projeto que está estabelecido no reino. Agora, escuta isso, agora nós temos Gideão em uma situação semelhante de continuidade. Nós temos um José que entra no sistema dos midianitas, é usado por esse sistema, ele é usado para a promoção desse sistema. Nós temos Moisés que vai para a terra de Midian, e lá ele trabalha e não adquire, trabalha e não adquiriu nada, não construiu nada. Por que ele não construiu?
Porque nós temos uma facilidade muito grande quando quebramos princípio, ou quando pecamos, escuta isso, em vez de nos arrependermos e continuarmos na direção de Canaã, fazemos uma parada em Midian. Midian é uma terra que distrai pessoas. E por causa dessa distração, você imprime energia, imprime ritmo, faz, trabalha, realiza e não tem nada. E você não entende, diz, por que eu estou trabalhando tanto, estou fazendo tanto, estou empreendendo tanto, estou realizando tanto, eu estou até cansado e não vejo fruto. Parece que eu só faço para alguém, estou realizando para alguém, fazendo para alguém. Escuta, querido, na direção de Canaã não tem Midian. Midian é o escape daqueles que um dia quebraram um princípio e escolheram não se arrepender, se realinhar nos trilhos da justiça. O problema é que, escuta, o problema é que ir para Midian tem feito pessoas perderem tempo. Quem descobriu que a vida passa rápido aí, irmão? Irmãos, tinha gente que há uns anos atrás pensava em apartamento, casa em condomínio fechado, lote, fazenda, chácara, e agora já pensa em jazigo. Não, pera aí, irmão. Pera aí. É anormal falar isso? Hã? É anormal, irmão? É estranho, não é? Já pensou se um cara te procurar, querendo fazer business, desenvolver negócio, e fazer permuta, e você descobre que ele é dono de cemitério? Você vai no tipo de permuta aí, eu não faço, não. Então, escuta, não caminhe de forma que esse sistema de Midian roube o seu tempo, roube das sementes que o Senhor colocou dentro de você. Irmão, você é tão precioso que Deus colocou as sementes mais poderosas dentro de você. Ô, irmão, agora era hora de, pelo menos, dar um grito, falar, está tudo aqui. Então, queridos, olha só, temos Gideão, e eu quero finalizar. Primeiro, te mostrando uma realidade. Não permita, não se distraia, não permita que você seja usado por esse tipo de sistema. Não permita, você não será descartado. O seu valor excede. Ei, o seu valor excede. Deus olhou para a tua vida e Ele entendeu que Ele precisava dar tudo para resgatar você, e Ele entregou o Filho dEle para morrer numa cruz, ressuscitar ao terceiro dia, para que eu e você fosse resgatado. Não permita que esses tipos de sistema use você e descarte você. Não se distraia numa terra, não se distraia por um caminho que, enquanto deveríamos nos arrepender, nós estamos negociando em Midian. E você trabalha, escuta isso, irmão, você trabalha e não adquire. Você realiza, faz, acorda cedo, já está dormindo até cedo. Não é dormindo cedo igual uns vizinhos meus, é. Já está dormindo cedo na madrugada. Irmãos, o dia está pequeno, tá ou não está? Tem gente já indo dormir quase na hora de acordarmos. E parece que a gente ainda não dá conta de fazer tudo que precisa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a questão não é fazer. A questão é não perder tempo, não perca tempo mais. Não coloque energia na direção que o Senhor não deu a você. Não coloque energia nisso, não se distraia com esse sistema, não coloque dinheiro nisso, não coloque vida nisso, não coloque a tua casa, não coloque o teu casamento nisso,
Não coloque os teus filhos nesse sistema. Mas ao contrário, seja alguém que seja o menor, mas seja aquele que tem coragem para enfrentar mais do que a coragem dos maiores. Gideão era pequeno, mas ele era valente, irmãos. Gideão era corajoso. Se ninguém está colhendo, eu vou colher. Se ninguém está colhendo, porque o Brasil, que Brasil, irmão? Você nasceu aonde, meu filho? Que país que você nasceu? Qual país que você nasceu? Irmão, não dá conta de falar Brasil, não? Que país que você nasceu? Eu que estou com a voz cansada, irmão. Que país que você nasceu, irmão? Então foi essa a nação que Deus escolheu para você prosperar, meu irmão. Foi esse território que Deus preparou você para fazer guerra, proteger as suas colheitas, guardar as suas colheitas e ser bem sucedido. Mas está em crise. E Deus depende da crise. Quando foi que os céus não agiu? Quando foi, irmãos, que Deus foi impedido de agir por causa de um ventre seco? Será pai de uma multidão e a mulher era estéril. Deus não estava limitado ao útero de Sara. Então para que a promessa se cumprisse, eu curo esse útero. Se você não estiver disposto a fazer guerra e proteger as suas colheitas, escute, você será refém do sistema dos midianitas. Olha para quem está só e fala, irmão, guerra contra esse sistema. Não fala para ele, guerra contra esse sistema. Profetiza na vida dele, fala, se ninguém estiver colhendo, você vai colher, porque você tem o direito. Ei, se todo mundo está falando que não dá, sai de perto de todo mundo, fica sozinho, mas vai para o lagar. E se não tiver trigo para bater no lagar, queima no espírito aí, vai orar. Mas não se mova pela cabeça daqueles que estão ao seu redor, se mova por aquilo que o Espírito está dizendo no seu interior. Tem jeito para essa nação, irmãos? Hoje, enquanto estava ministrando, o ministro do TCU estava conosco no culto, e ele falou algo, eu disse, Deus precisa de homens que têm coragem como o Senhor, para enfrentar o que está acontecendo por aí. Irmão, se você não vai enfrentar, então não anime outras pessoas a desistirem. Não tem mais jeito para o Brasil. Tem porque Deus projetou você nascer nessa nação, e alguém vai resolver isso. Ei, irmão, deixa eu falar, tem jeito para essa nação, tem jeito para a nossa cidade, tem jeito para Brasília, tem jeito para o Rio de Janeiro, tem jeito para São Paulo. Sabe por quê? Deus não está esperando que os maiores possam começar a pensar que eles farão alguma coisa. Deus está convocando aqueles que têm certeza que farão e que não abrirão mão. Aí tem uma multidão de gente. Deus falou, Gideão, vamos emparelhar o povo para a guerra. Irmão, você lembra quantos mil homens eram? Alguém lembra? Alguém grita aí, sabe? Lembra quantos mil homens? Quantos? Se você tem 32 mil homens, dá uma olhada no macho que está do seu lado. Fala para ele, deixa eu ver se aí comigo, irmão. Ei, olha para mim. Se você tem 32 mil homens do seu lado, Deus fala assim, pode ir para a guerra. Você vai seguro? Com 32 mil? Eu tenho 32 mil comigo. Lembra quando você fazia sócio de briga na escola? Os pequenos sempre faziam sócio de briga com os grandes. E os grandes eram os primeiros que apanhavam, não eram? Quando o Gideão falou assim, eu vou para esse negócio, sem colher eu não vou ficar. Deus falou assim, calma aí, Gideão. Você está confiando em muita gente que não vai chegar em lugar nenhum. Vamos dar uma organizada na casa, Gideão. Irmãos, quantos homens sobraram para a guerra? Quantos homens? Meu Deus do céu.
Irmãos, 300 homens. 300 homens para uma grande guerra. 300 homens para uma grande guerra. 300 homens para uma grande guerra. Deus não precisa de grandes coisas para realizar a sua vontade numa nação. Deus não precisa de grandes homens. Eu recebi uma palavra muito dura da Cindy Jacobs. Muito dura, irmãos. Eu entendi que aquela palavra era para a cidade de Goiânia. A Cindy Jacobs nos entregou uma palavra dizendo: a sua cidade foi visitada por um crescimento, mas eles deram as costas para os pobres e os miseráveis. E o avivamento da sua cidade vai começar naqueles lugares. Sabe, irmãos, Gideão tomou uma decisão na vida dele: ninguém põe a mão naquilo que me pertence. Ninguém põe a mão na minha colheita. E se eu tiver que fazer guerra, eu faço guerra, mas eu não entrarei no sistema de Midian. Eu não permitirei que o sistema dos midianitas roube a minha colheita. Já fizeram dinheiro de escravos, já usaram a fraqueza de alguém aí atrás, já roubaram tempo de alguém, mas de mim, da minha geração, não vai roubar 1 centímetro da minha colheita. E eu profetizo que essa semana Deus te dará uma estratégia de lagar. Eu declaro em nome de Jesus, e eu te abençoo em nome de Jesus. Por essa semana você estará no lagar, e você vai saber que está no lagar, porque você vai ter a convicção no Espírito: o Senhor me trouxe para cá, e aqui eu estou trabalhando, e eu estou fazendo guerra, e eu estou guardando a colheita que Ele preparou para mim. Guarde a colheita da sua esposa, irmão. Guarde a colheita dos seus filhos. Ouça a voz do Espírito Santo nesses dias. Ouça a voz do Espírito Santo nesses dias. Você será conduzido pela voz inconfundível e incomparável do Espírito Santo. E quando menos você esperar, você estará no lagar, guardando a sua colheita. Uma estratégia totalmente diferente para a sua guerra. Quem crê e recebe, diga amém.